Agora esta chamada está sendo gravada. Boa noite a todos. História da Igreja, continuação. O ponto aqui é reflexões sobre a história do batismo infantil. Uma reflexão aqui. O suficiente, cremos, para o presente propósito. Foi dito sobre o assunto do batismo infantil. O leitor tem diante de si o testemunho das mais confiáveis testemunhas para os primeiros 200 anos de sua história. A prática parece ter tomado uma ascensão e derivado toda a sua incrível influência com base na interpretação errônea de João 3,5. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Rapidinho aqui, lendo agora essa parte aqui. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Existe um momento que o próprio Senhor diz assim, que dos pequeninos, falando das crianças, a esses pertence o reino de Deus. Vou continuar lendo. Se fosse assim, se eles não pudessem entrar, a não ser só pelo batismo, né? O próprio Senhor Jesus diz que a ele já pertence, independente de qualquer coisa, uma criança. É por isso que nós cremos que uma criança, se ela partir aqui desse mundo, morrer, ela vai estar com o Senhor. Vamos ver aqui. Argumentava-se a partir desta passagem que o batismo era necessário para a salvação e todas as bênçãos da graça. A eficácia do sangue de Cristo, o poder purificador da palavra de Deus e as operações graciosas do Espírito Santo foram todas atribuídas à devida observância do batismo externo. E não é preciso muito esforço para perceber o lugar que isso tomou na igreja professa nesses últimos 1.600 anos. 1.600 anos, aqui tem um 3 aqui, vou ficar atento nisso. Ou para perceber sua influência em todas as classes e épocas, embora muitos não crescem na regeneração batismal. Deixa eu ver aqui esse 3. Deixa eu marcar aqui primeiro. Nota do tradutor. O livro foi escrito no século XIX. Ele fala 1600, porque esse livro aqui, é isso que eu estou entendendo, né? Foi escrito no século XIX. Estamos lendo. Se não for, algum irmão pode me ajudar aí, pode corrigir, viu? Doutor Uau, estou falando assim, Uau, afirma que os antigos cristãos, sem exceção de um homem sequer, ensinavam que essas palavras do Salvador se referiam ao batismo. Ele acredita que Calvino foi o primeiro homem a se opor a essa interpretação, ou o primeiro a se recusar a aceitar a passagem como um ensino da necessidade do batismo para a salvação. Supondo que essas afirmações estejam corretas, elas provam que a grande estrutura eclesiástica que se ergueu sobre o batismo foi fundada sobre uma má interpretação. A Igreja de Roma, os luteranos, os gregos, os anglicanos continuam a seguir os pais nesta aplicação errada da verdade. Devemos então, diz Hooker, referindo-se
a nova interpretação de Calvino sobre João 3, 5, abre aspas, considerar que aquilo que sempre foi interpretado de uma determinada maneira e não de outra, seja agora aceito sob o disfarce de uma capa de novidade? Deus adotou o batismo não apenas como um símbolo ou emblema do que recebemos, mas também como um instrumento ou meio pelo qual recebemos a graça. O bispo Barnet também observa, falando dos tempos antigos. As palavras do nosso Salvador a Nicodemos foram expostas de modo a dar a entender a absoluta necessidade do batismo para a salvação. Essas palavras, o reino de Deus, tomadas com um significado de glória eterna, essa expressão de nosso Salvador era entendida como querendo dizer que nenhum homem podia ser salvo a menos que fosse batizado, etc. Que tem um número 4. Deixa eu ver aqui se é muito grande. Da hora eu volto. Calvino ensinava que os benefícios do batismo eram limitados aos filhos dos eleitos. E assim introduzia-se a ideia do cristianismo hereditário. Os presbiterianos seguem Calvino e, como consequência de seu ensinamento, a circuncisão se torna tanto a justificativa como a regra para o batismo infantil. Mas alguns de nossos leitores podem estar ansiosos por saber o que acreditamos ser a verdadeira interpretação de João 3, 5, visto que tanta coisa é construída em cima deste versículo. Deixa eu ver se eu acho aqui o númerozinho 4. Aqui embaixo. Política Eclesiástica, de Rocker, livro 5. Barnet, em artigos, artigo 27. Está citando aqui a afirmação deles nesses livros aí. Vamos aqui agora. Qual é o ensino de João 3, versículo 5? Cremos que a expressão nascer da água não poderia, de forma alguma, se referir ao batismo. O novo nascimento é o tema do Salvador, sem o qual homem nenhum pode ver ou entrar no reino de Deus. Não havia ainda se tornado visível. O reino de Deus não havia ainda, deixa eu ver aqui, não havia ainda se tornado visível. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Lucas 17, 20. Mas estava lá entre eles, como a nova esfera de poder e bênção de Deus. A carne nunca poderia perceber esse reino. Cristo não tinha vindo para ensinar e melhorar a carne, como Nicodemo parece ter pensado. Nicodemos parece ter pensado, mas que um homem poderia ser participante da natureza divina que é transmitida pelo Espírito. Nenhum mero ritual exterior é capaz de admitir alguém ao reino. Deve haver uma nova natureza ou uma nova vida adequada à nova ordem de coisas. Jesus respondeu e disse: na verdade,
Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3, versículo 3. Então, o Senhor mostra a Nicodemos um único caminho para entrar no reino. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A água é aqui usada como um símbolo do poder purificador da palavra de Deus. Como em Pedro, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade. Aqui, a verdade é mencionada como o instrumento e o Espírito, como o agente do novo nascimento. Como ele continua dizendo, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus. Duas coisas são necessárias: a palavra e o Espírito. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 22 e 23. A passagem, obviamente, indica a aplicação da palavra de Deus no poder do Espírito, operando no coração, consciência, pensamentos e ações, nos trazendo assim uma nova vida de Deus, na qual temos sua mente e seus pensamentos sobre o reino. As seguintes passagens farão com que isto fique ainda mais claro. Abre aspas. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Tiago, capítulo 1, 18. Abre aspas. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Efésios 5, 26. Abre aspas. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João 15, 3. Aqui temos a purificação moral da alma pela aplicação da palavra através do Espírito, que julga todas as coisas e que opera em nós novos pensamentos e afeições adequados à presença e glória de Deus. Dá uma pausa aqui, algum irmão quer fazer comentário? Como uma questão de interpretação, então, não vemos alusão alguma ao batismo em João 3, 5. O batismo manifesta o que já foi transmitido. Porém, o batismo em si mesmo não transmite nada. Por outro lado, de acordo com os comentários inspirados nas epístolas, o batismo é o sinal da morte, não de dar vida, como os pais uniformemente afirmavam. Ou não sabeis, abre aspas, ou não sabeis, diz o apóstolo, abre aspas, que todos quantos
fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados em sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Romanos 6, versículos 3 e 4. Versículo 3, acho que é 3 e 4. Que seja assim. Colossenses 2, 1 Pedro 3. Além disso, é perfeitamente claro que Nicodemos não podia saber qualquer coisa sobre o batismo cristão, já que ele não foi instituído por nosso Senhor até depois de ele ter ressuscitado dentre os mortos. Olha aí um detalhe. Vou ler de novo essa parte. Isso aqui é, como se diz, a tacada final, né? Além disso, é perfeitamente claro que Nicodemos não podia saber qualquer coisa sobre o batismo cristão, já que ele não foi instituído por nosso Senhor, até depois de ele ter ressuscitado dentre os mortos. Algum comentário? Os modernos pedobatistas, a Igreja de Roma e todos os que seguem os pais confessam que a origem de sua prática é a tradição. Mas há muitos outros em nossos dias, como tem sido desde a Reforma, que detêm o batismo infantil com base nos escritos do Novo Testamento. As seguintes são as principais passagens às quais ele se refere. Deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Citei antes, de outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos, porque a promessa os diz respeito a vós, a vossos filhos. Criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. E muitos apoiam seus argumentos, principalmente no batismo de família, e alguns também com base na aliança abraâmica. Veja Marcos 10, 14, 1 Coríntios 7, 14, Atos 2, 39, Efésios 6, 4, Atos 16, 33. Aqui vamos ver esses 5 aqui. Pelos reformadores e mais tarde pelos puritanos, foram feitos esforços para encontrar nas escrituras o que a Igreja de Roma tinha mantido como tradição. Os protestantes recorriam à Bíblia para tudo e os católicos para os pais. Interessante que hoje na conversa aqui com a família, estava até falando sobre isso, né? Que, se não me engano, a Igreja Católica, ela tem na sua lista 73 livros. A Bíblia é um conjunto de 66, mas parece que tem mais 7, né? Incluso aí. E minha filha estava perguntando, né? E como aprendi assim dos irmãos, de que esses livros, já que foi falado agora, né? Quando a Bíblia está falando algo que não é compatível com esses livros apócrifos, tem irmão aqui que fala até melhor do que eu nisso aí,
eles ficam com os livros apócrifos. A Bíblia é colocada em segundo lugar. Então, pensa assim, se algo tiver nos livros apócrifos que corrobore com a Bíblia, então eles aceitam a Bíblia. E aqui tá se falando, né? Os protestantes recorriam à Bíblia para tudo, e os católicos para os pais. Ou seja, não são livros inspirados por Deus. A gente sabe que somente a Bíblia é inspirada por Deus, mas a tradição deles tinha que manter como sendo a verdade crucial que tivesse no livro lá dos pais, né, que eles falam, né, apócrifos. É isso mesmo? Algum irmão quer comentar também? Fica à vontade. São escrituras, né? Oi, já. Pode falar, Wesley. Pode falar, Alexandre. Pode. Não, eu só ia falar que essas escrituras, né, que hoje fazem parte da Bíblia, né, Ave Maria, que é a Bíblia católica, se eu não me engano, eles foram retirados, né, quando os 70 israelitas, judeus, né, que é chamada Septuaginta, né, transliteraram o Antigo Testamento, né, que era em hebraico, para a língua como é o nome da língua agora? Esqueci. Para o quê? Grego. Isso, para o grego, quando eles transliteraram do hebraico para o grego, e aí foram tirados, né, que eles viram que não era inspirado, né, essas escrituras, né, que é Macabeus, né, 1, 2, 3 Macabeus, uma continuação de Daniel, um livro de uma profetisa. Então, eles viram comparado com as outras escrituras de Moisés, né, de Josué, que era inspirada e seguia uma linha, né, contextual, bíblica, uniforme. Eles viam que esses livros, eles destoavam, né, das outras escrituras, então foram tirados, né, não posso dizer assim, do rolo, né, dos livros inspirados, depois, né, de um tempo que a Igreja Católica, os cristãos, né, sendo já organizado como uma denominação, como uma organização religiosa, incorporou esses livros novamente, né, e aí a gente tem o catolicismo romano com essa versão, né, da Bíblia, com esses 73 livros. Né? A grande questão da Igreja Católica é que ela coloca a tradição dela, e a gente sabe que a tradição são os escritos dos pais, que o autor aí está citando muito os pais, né? Por conta de muitas das tradições católicas são baseadas nesses escritos desses pais aí da igreja. A gente já viu os nomes aí, Irineu e outros mais aí seguindo, né? Então, a tradição, eles colocam a tradição acima da Bíblia. Né? Como o Dal falou aí, né? Se tiver uma dúvida entre uma questão e a palavra que vai dar o resultado final daquela questão não vai ser a Bíblia, vai ser a tradição dos pais, os escritos deles, né, as cartas deles e tudo mais. Então, a gente sabe o que isso levou, né, a tantos vamos dizer assim, erros doutrinais e de práticas nessa igreja aí.
Falando igreja entre aspas aqui, né? Dessa denominação, vamos dizer assim. E outro ponto aí que interessante, só que eu queria comentar rapidinho, que nessa questão do batismo, a gente percebe como, e até o autor aí no início lá, desse tema aí que ele está discorrendo, ele fala sobre isso, como a superstição, né? A superstição teve tanta influência no entendimento da questão do batismo, como tem até hoje, né? Então, são duas coisas, superstição e a anulação do evangelho da graça, né? E, no caso, um evangelho que é apresentado por obras. Então, essas duas coisas são, vamos dizer assim, são as balizas que têm sustentado muitos no erro, né, sobre o entendimento do batismo, né, principalmente na questão aí do batismo infantil e outras coisas mais, né? Então, geralmente, desde o católico até os protestantes, que assim creem assim, eles acham que o batismo salva, vamos dizer assim, né? O católico, mais por questão de obra, né? Eles sempre estão naquela de que tem que fazer alguma coisa, alguma obra. Aí o se batizar, para entrar na igreja católica, seria uma dessas obras, vamos dizer assim. Depois a pessoa teria que continuar fazendo outras obras para se manter, né? Já outros grupos, que até colocam o próprio nome da denominação alinhado com o batismo, né? Esses são os mais assim, radicais, eles acham que, pensam, né, que o batismo salva. Então, a gente vê aí, né, tudo isso baseado em superstição e depois um evangelho que é deturpado, né, porque tira o evangelho da graça, que diz que a salvação, né, é por graça, por meio da fé, e que para a gente ser salvo, basta a gente crer no Senhor Jesus Cristo, e nada mais precisa ser feito. Então, não é um batismo que vai acontecer depois, né, ou até mesmo antes, que vai nos salvar, né? Porque muitos e muitos cristãos aí já se batizaram sem estar salvo, sem crer realmente, e depois creem. Eles foram salvos por causa do batismo? Não, eles foram salvos por causa de ter crido, né? Como muitos têm se batizado, não têm crido, e se morrer nesse estado, vão para o lago de fogo. Vão estar condenados, né? Mesmo tendo sido batizado. E a gente vê um exemplo desse lá em Atos, né? Quando foi batizado o mágico, né? O Simão, o mágico, ele foi batizado, né? Porque ele, né, viu todo aquele movimento, né, dos primeiros cristãos ali, dos apóstolos, com grande ação do Espírito Santo, com grande poder, milagres. E a gente sabe que tudo isso para sinalizar e mostrar para os judeus que aquilo ali era Deus, estava tratando agora com aquelas pessoas, não mais com a nação judaica. E o Simão, vendo aquilo, ele querendo aquilo, ele foi, né, e começou a seguir os apóstolos, deve ter dito que cria também, foi batizado, mas depois se revelou, né, o que estava no coração dele, né? Quando ele quis comprar dos apóstolos aquele poder, vamos dizer assim, né, que ele estava vendo, aquela virtude, aquele poder do Espírito Santo, quando os apóstolos impunham as mãos e as pessoas recebiam o Espírito Santo e tudo mais, aquilo, e ele quis comprar aquilo. Então, ali se manifestou realmente o que estava no coração dele, que não era uma fé genuína, né? Não era uma pessoa nascida de novo, mas tinha sido batizada. Mas Pedro falou que, né, ele ia ter com aquela intenção dele, aquele propósito dele, ia terminar, né, vamos dizer assim, no lugar de perdição. Então, se ele não, mesmo ele tendo sido batizado, se ele não cresce genuinamente no Senhor Jesus Cristo, pela fé ali, né? Então, se esse Simão
ele não creu depois, a gente não sabe, né? A palavra não mostra isso. Mas até aquele ponto que mostra a ação dele, a gente entende que é uma pessoa que não cria no Senhor Jesus. Então, se posteriormente ele não ter vindo a crer, está condenado, mesmo tendo sido batizado. Então, são essas coisas aí que queria se destacar de novo, né, essas duas situações aí que hoje também continuam permeando no meio da cristandade de maneira muito forte, nessa questão do batismo. Pronto, eu vou ler só essa partezinha aqui e depois a gente segue na próxima semana. Os antipedobatistas, ou os batistas, como chamam a si mesmos, simplesmente afirmam que, em todas as alusões ao batismo nos escritos dos apóstolos, ele é uniformemente associado à fé no Evangelho, e que tais expressões como sepultados com ele pelo batismo e plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, Romanos 6, 4, 5, etc., devem significar que a pessoa assim batizada tem parte com Cristo pela fé. E, além disso, defendem que, como o batismo é uma ordenança de Cristo, deve necessariamente ser celebrada exatamente como ele designou. Eles afirmam que nada além das escrituras diretas devem ser o fundamento de nossa fé e prática nas coisas divinas. E sendo o batismo algo cuja ministração é necessária e de maneira prescrita, sem a qual seria apenas uma noção na mente humana. Essas coisas, portanto, são tão necessárias como o próprio batismo. E, portanto, segue que os verdadeiros candidatos devem ser apenas crentes professos. E o verdadeiro modo, que é apenas a imersão, são coisas necessárias para o verdadeiro batismo cristão. Tem aqui o ponto 6. Só ler ele aqui. Reflexões sobre a história de Raul de Galho, volume 3, parte 84. Semana que vem, o Senhor permitindo, estarmos aqui, a gente continua a partir da origem da comunhão infantil.